Ainda no tópico, a Palestina pedirá entrada no BRICS, diz embaixador da Rússia. Essa é a informação que vem de uma coletiva de imprensa hoje cedo. Vocês veem a tarde mudar ao meu lado e vem a matéria da agência TASS, uma fonte que é a mídia estatal russa. Até no passado, para quem acompanhava questão de jornalismo com a União Soviética, a agência TASS era uma das porta-vozes aí da mídia do regime comunista russo nos idos tempos de União Soviética. Os jornais dominantes eram Pravda e Izvestia, mas a TASS herdeira dessa tradição. Então, a Palestina deve se aplicar para entrar no BRICS, bloco, claro, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora também com outras entradas de Irã, Etiópia, Egito, etc. O embaixador da Palestina na Rússia, Abdel Hafiz Nofal, disse que, após o convite para que a Palestina participe de uma cúpula dos BRICS que vem adiante em Kazan, na Rússia, o país, o Estado, chame-se como queira, a região, deve pedir a entrada no BRICS. As palavras do embaixador são as seguintes: depois da nossa primeira participação na cúpula, nós iremos mandar uma aplicação para nos unirmos a essa associação. O presidente russo Vladimir Putin prometeu que uma sessão seria completamente dedicada, uma sessão então na cúpula dos BRICS, seria completamente dedicada à Palestina. Nós temos as mais altas expectativas a respeito dessa cúpula. Vale a pena a gente pontuar, ainda na agência TASS, a gente tem outra matéria que vocês veem aqui ao lado. A Palestina não é a única a participar, isso é uma decisão polêmica em meio à guerra com Israel. Vale a pena a gente dizer que Maduro também foi convidado a essa cúpula dos BRICS em Kazan tempos atrás, isso no dia 2 de agosto. Não tanto tempo atrás, já depois de 28 de julho, quando houve as eleições na Venezuela, até agora disputadas, conforme a transparência. Os indícios são todos de que Edmundo González ganhou de Maduro e ganhou de lavada. Maduro, mesmo apesar de pressão internacional, não larga o osso e continua insistindo que ganhou com mais de 50%, 50,63% dos votos, uma coisa que não se sustenta com as informações verificáveis independentemente divulgadas pela oposição. Ele é convidado por Putin para participação nessa cúpula do BRICS na sequência. Para isso, vale a pena a gente resgatar lá atrás uma das questões que aconteceu em janeiro de 2024. A China, até falando em diálogo com participação do Brasil, Wang Yi, que lidera as relações exteriores do Partido Comunista Chinês, falava com bandeira brasileira e chinesa atrás de si e falou que a China reivindicava a força moral do Sul global para o mundo multipolar junto do Brasil nesse BRICS que vem adiante. Ora, fica o questionamento. Há uma tendência no BRICS que, desde que o banco Goldman Sachs cunhou esse termo em 2004 para indicar países que teriam um crescimento em suas economias capaz de rivalizar o tamanho das economias do G7, de países da OCDE, no futuro, não tão distante, no médio prazo, em algumas décadas. A coisa evoluiu daí para uma coisa que herdava o conceito stalinista de nação proletária, que herdava a tese do Partido Comunista Chinês de tomar a cidade através do campo mundialmente, coisas que são por demais densas para a gente explicar assim numa notícia de bate-pronto, mas vale dizer, herdou-se, a partir daquela classificação no sentido econômico, uma herança cultural, uma herança estratégica que vem lá do marxismo, lá da Guerra Fria do século passado. Por mais que muitas vezes China alardeie que não se pode herdar uma retórica de Guerra Fria, ela herdou a retórica, que era a retórica stalinista, a retórica de mesmo infiltrar o movimento dos países não alinhados, que chegou a ser liderado por Cuba para ver o quão não alinhados eles eram, a Cuba de Fidel Castro. Desde 2022, com a invasão russa à Ucrânia, Putin tem mais e mais apostado na retórica, com o apoio de Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês, de transformar o BRICS num bloco anti-ocidental, e é uma coisa que, assim mesmo, descreve-se nas publicações americanas e nos think tanks americanos, uma tendência mais e mais perceptível. A entrada do Irã no bloco, por certo, não faz nada para amenizar essa impressão, pelo contrário, reforça essa tendência. Afinal, é um país considerado um patrocinador estatal de terrorismo pelos Estados Unidos. Com Maduro, após uma eleição considerada fraudulenta pelos Estados Unidos, com a Palestina em meio a uma situação muito, muito tensa com o Hamas, a ver o que a cúpula dos BRICS traz na sequência em Kazan. Mas é um entremeio estratégico a ser monitorado com muita cautela, e não só por nós da imprensa, mas, por certo, para o Itamaraty e os diplomatas na máquina pública brasileira.
E se isso tem consequências para o Brasil, por certo, tem consequências, tem um olho grande, um olho atento, melhor dizendo. Olho grande tem uma conotação negativa, mas tem um olho atento de autoridades pelo mundo, e é certamente algo em que Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump, o atual presidente americano, e os dois candidatos a ocupar o cargo de 47º presidente dos Estados Unidos, todos estarão de olho.